Olá, sendeiros! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Antes de eu entrar aqui nas mensagens que os sintomas e as doenças querem passar para a gente, eu vou trazer aqui e compartilhar a sabedoria de como é que essa doença e esse sintoma chega até o nosso corpo. Além desse corpo que a gente vê, que é o nosso corpo físico, nós temos outros corpos. Mas eu vou estar trazendo aqui o corpo mental, o corpo emocional e o nosso corpo energético, que é a partir desses corpos que os desequilíbrios aparecem dentro do nosso corpinho físico. Quando chega no nosso corpo físico, é aquele como se fosse o berro do espírito, dizendo: pelo amor de Deus, está na hora de mudar. É como se fosse um pedido de chega, basta, por favor, olhe para isso que precisa ser visto. Toda emoção, todo sentimento, ele é criado a partir de um pensamento. É a nossa mente. Quem já escutou aquela frase? Mente sã, corpo são. Tudo que alcançamos no nosso corpo é através da nossa mente. Tudo que a nossa mente pensa, o nosso corpo reage de alguma forma. Então, como surgem essas doenças como surgem essas doenças, esses equilíbrios e esses sintomas em nosso corpo físico? A gente pensa, esse pensamento, ele gera uma emoção que gera um sentimento. Quando essa emoção, ela começa a somatizar, ela se transforma num sintoma, ou se transforma numa doença, que já está ali cravada ali dentro do corpo, uma doença mais séria, né? Então vamos dar um exemplo. A gente está vivendo aqui uma situação onde aquela situação não foi legal para a gente. Vou dar um exemplo do resfriado. Já vou até trazer aqui qual que é a mensagem que esse resfriado traz para a gente. Vamos dizer. Quando a gente está resfriado, a gente começa a espirrar, o nariz começa a correr, a gente tosse, a gente fica choroso, o corpo fica doendo. Então, o que esse corpinho está falando para a gente, né? Primeiro, o nosso corpo está todo doendo, a gente fica cansado, a gente fica com preguiça. A única vontade que a gente tem aqui que é deitar e ficar quieto, quietinho, sem escutar nada, sozinho. Porque uma das mensagens que o resfriado traz pra gente é esse. Você quer se distanciar de alguma situação ou você quer se distanciar de algum ser. Alguma pessoa, alguma situação está trazendo para sua vida que você quer distanciar disso. Agora, ainda mais, né, depois de toda essa pandemia que a gente passou, qualquer espirro que a gente dá, qualquer tosse que a gente toca, a gente vai pular, não tem ninguém mais. E justamente o resfriado, ele vem trazendo isso. Ele vai trazendo essa mensagem. É aquele momento, assim, que o nosso corpo, que o nosso espírito está berrando: pelo amor de Deus, olhe para mim, pelo amor de Deus, cuide de mim, pelo amor de Deus, eu quero ficar sozinho. Então a gente começa a esfriar, a gente começa a espirrar, começa a tossir, o nariz começa a correr, o nosso corpo começa a ficar cansado, a gente quer ficar deitadinho. Então vamos lá, voltando lá, pegando lá o fio lá do começo, né, que eu peguei. Foi onde eu comecei a explicação. Para explicar como é que surge que a partir desses pensamentos e desses movimentos externos que o nosso corpo começa a mandar essas mensagens pra gente, né? Então a gente tá ali, vivendo uma situação com algum ser e a gente já não tá aguentando mais aquela situação, e aí a gente quer, aquilo ali vai trazendo pensamentos para dentro do nosso ser, porque a gente começa a pensar: ai meu Deus, eu não aguento mais a situação, eu não aguento mais esse ser, eu já não quero mais conviver com essa pessoa, eu não quero conviver mais com essa situação, e esse pensamento vai ali, várias coisas vai passando, aí vai passando na nossa cabeça tudo que esse ser fez, tudo que essa situação traz pra gente de forma negativa, e aí a gente vai alimentando e vai alimentando. A partir do momento que a gente alimenta, aonde a gente alimenta,
cresce, né? Se a gente alimenta um cachorro, o cachorro vai crescer. Se a gente alimenta um filho, o nosso filho vai crescer. Se a gente alimenta de uma flor regando, na adubo, ela vai crescer. Então, tudo que a gente alimenta, cresce. E o nosso pensamento também é assim. A gente alimenta, ele cresce. Só que o que acontece? Esse pensamento, ele não fica só aqui. A partir do momento que ele vai crescendo, ele vai ganhando força, ele se transforma num sentimento, transforma numa emoção. E se essa emoção é negativa, esse sentimento é negativo, o nosso espírito, ele não quer viver com aquela forma negativa. Então, de alguma forma, ele vai mostrar pra gente. Se a gente não conseguiu ver isso através dos nossos pensamentos, que aquilo não é legal, a gente fica alimentando. A gente não conseguiu ver isso através daquela emoção que a gente está alimentando, que é uma emoção negativa, através de um sentimento negativo, quando chega no corpo, já é a forma assim de tipo de materializou. Aquilo materializou. Assim, gente, pelo amor de Deus, não tem como mais mandar mensagem para esse ser. Tem que colocar ali no corpo, porque quando chega no nosso corpo, que é ali onde a gente está podendo ver, que a gente está podendo tocar, quando a gente está com uma dor que trava a gente de poder fazer qualquer coisa que a gente quer fazer na vida, porque ninguém consegue fazer as coisas fluidamente feliz quando está com dor, quando está com alguma doença, quando está com algum sintoma. Então é aquele momento que o espírito fala, pronto, chega, envia aí lá já para o corpo, materializa no corpo para ver se esse ser para e olha para essa mensagem para ver que alguma coisa precisa se transformar. Então é assim, é esse o caminho que essa doença, esse sintoma percorre até chegar no nosso corpo físico, tá? Aí você fala para mim assim, ah, tá, legal, mas e aí? Por exemplo, eu tenho diabetes, mas eu tenho diabetes porque a minha mãe tinha diabetes, que a minha avó tinha diabetes, minha tataravó tinha diabetes. Tô dando um exemplo, viu, gente? Eu não tenho diabetes. E aí, o que acontece? Mas da onde que vem isso? Isso é genético? Eu não fiz nada para que isso acontecesse. Aí que a gente entra lá naquela caixinha do registro arcástico, que fica aqui, ó, atrás do coração da gente, que traz toda a informação dessa vida, de outras vidas e de todo o nosso sistema familiar. Toda doença que está ligada ao sangue, que está diabetes, colesterol, anemia, todas essas doenças têm um fundo de tristeza, de desvalorização, de alguma história que aconteceu dentro desse sistema familiar que gerou durante vidas e vidas uma tristeza profunda enraizada ali nesse sistema. E aí a avó traz, se a avó olhou, massa, a diabetes se dissolve. A avó não olhou, passa para a mãe. Aí a mãe, olha, a mãe tem consciência, ela vai assim, olha, nossa gente, essa tristeza, diabetes não é normal a gente viver doente, né? Porque o que aconteceu com o passar dos anos, né, com a desconexão do nosso ser, com o nosso ser, né, divino, né, desconexão com esse ser divino, que aconteceu que a gente foi afastando da nossa fonte, né, afastando do ser que a gente é, e acabou naturalizando algumas coisas que não é natural. A doença não é natural, natural é a gente viver pleno, viver saudável, feliz, lembrando que fomos criados só a partir da imagem e semelhança de Deus, do Criador, que criou tudo de lindo, maravilhoso. Somos um fractal de Deus, né? Então, é perfeita a criação, né? E essa criação não é para ser uma criação doentia, para ser uma criação desequilibrada, né? Mas através dos desequilíbrios que a humanidade foi percorrendo, as doenças também foram sendo naturalizadas. Ok, mas não é normal estar doente. E quando a gente tem, assim, no nosso sistema, uma doença que é genética, vamos dizer assim, né? Que vai passando de um para o outro, essa doença ela pode ser cessada a partir do momento em que um ser consciente dentro daquele sistema familiar olha e fala, não, peraí, eu não vou ter, não vou ter diabetes. Não vou ter diabetes porque isso não é normal, gente.
Não é normal a gente passar a nossa vida e chegar lá na velhice tomando 300, 400 comprimidos diários para manter a gente vivo, né? Aquele sintoma e aquela doença está querendo nos mostrar alguma dor e algum sofrimento que existe dentro do nosso sistema familiar. Essas doenças genéticas que vêm vindo dentro das nossas raízes, e tem as outras doenças e os outros sintomas que acontecem aqui. Por exemplo, só eu tive essa doença dentro da minha família, né? E aí o porquê que eu tô tendo essa doença dentro da minha família? Qual é essa dor e esse sofrimento que não está sendo visto? O que é que eu tô indo contra a vontade do meu espírito? Qual que é a mensagem que esse ser, que esse meu espírito ali, né, a minha essência está querendo me enviar de caminho errado que eu tô pegando? Então é sempre assim, ele vem sempre trazendo alguma coisa. Tem um outro caso, por exemplo, quando uma criança nasce com algum problema, né? Quantas vezes a gente fala, poxa vida, cara, que isso, a criança acabou de nascer, meu Deus, por que já tá passando por isso, né? Já tá trazendo essa doença, passando por esse lugar de dor e sofrimento, né? Não estamos aqui pela primeira vez. Antes de chegarmos neste lugar, neste planeta Terra, tem muitas coisas que eu falo assim, eu sempre falo assim, gente, isso devia ser falado, aprendido na escola, né? Desde quando a gente entra ali no pré-primário, né? Porque agora cada vez está obrigado mais cedo uma criança a entrar na escola. Desde quando a gente entra ali, a gente precisava saber realmente de onde que é que a gente veio, para onde a gente vai e qual que é o real sentido do ser humano aqui dentro desse planeta. Tem muitas coisas que acabam com o tempo se tornam tabu, tem muitos assuntos que não pode falar, tem muita coisa que fica escondida, né? E como a gente está passando agora por esse movimento de transição planetária, que é a revelação, que é a descoberta de tudo, da verdade, tem coisas que não vão poder mais ficar escondidas, tem coisas que não vai mais poder ficar sendo tratado como tabu. Né? Se acredito, não acredito, acredito, não acredito. Não é a primeira vez que a gente está aqui. Quando a gente começa a se aprofundar na nossa história, na nossa origem, saber de onde que a gente veio, para saber para onde que a gente vai, tá ali, escrito ali na frente, ali em vários livros, de várias formas, trazido por várias pessoas, né? Trazido aí pela história aí dos mestres ascensionados, por Jesus, né? Que veio e voltou, foi uma pessoa, depois na outra vida foi outra pessoa, depois na outra vida foi outra pessoa, e assim foi caminhando no seu processo de ascensão, da sua evolução como ser, né? Então, quando uma criança nasce já com uma doença, a gente tem que ter consciência que não é a primeira vez que a gente está aqui. A gente não é isso aqui. Somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Então, antes da gente vir, primeiro a gente escolhe o pai com a mãe que a gente precisa. A gente escolhe o pai com a mãe, olha lá de cima, vamos imaginar aí numa história, não sei como é que funciona o negócio direito, mas a gente olha, tá lá em cima, né, vamos dizer, lá no céu, aí a gente olha e fala, estou preparado para voltar, porque a gente tem a nossa carga de responsabilidade de vidas e vidas que a gente vem vivendo. Uma hora a gente é bom, outra hora a gente não é bom, aí outra hora a gente é bom de novo, aí outra hora a gente não é bom de novo. A gente causa dores e sofrimentos nos outros seres que a gente convive, aí depois lá na outra vida a gente vive aquelas dores e sofrimentos que a gente gerou no outro. E assim a gente vai vivendo esse ciclo, essa roda de samsara, né, que algumas pessoas chamam essa roda de samsara, até que a gente encontre a cura, encontre aí mesmo a compaixão, o amor verdadeiro, o altruísmo, né, o amor próprio, o amor incondicional, para que a gente não precise viver mais em dor e sofrimento. Essa é a oportunidade que a gente está tendo agora nessa transição planetária. Encontrar aí o amor incondicional, o não julgamento, para que a gente possa curar toda dor e todo sofrimento que é existente dentro do nosso sistema familiar. E as doenças e os sintomas, eles estão aí justamente para mostrar o quanto de desequilíbrio, o quanto de dor e sofrimento a gente carrega dentro desse lugar. Então, quando vem uma criança com algum problema, e aí muita gente tem dó, tem pena, né, que não é legal a gente ter esse sentimento, alimentar esse sentimento para aquele ser. Então, esse ser, né, que é um verdadeiro, né, guerreiro, né, que traz, né,
tem ali, antes dele encarnar, né, ele tem toda a consciência, né, do porquê, né, estar ali, né, porque a morte não é o final de um ciclo, né? A gente também tem um entendimento da morte de uma forma muito errada, né, ensinado pra gente de uma forma muito errada, né, porque a morte não é o final, a morte ela é um recomeço mesmo, que é o momento onde a gente desencarna e o espírito da gente volta lá para nossa casa, vai para um hospital, vai para um lugar para ter o crescimento, né? É enviado para um lugar onde ele vai ter entendimento, né? O véu ali já não tem necessidade mais. Então vamos lá, ele vai sentar lá diante lá do Criador, lá do ser que estiver responsável por encaminhar ele, mostrar para ele ali, olha, tudo que passou lá na Terra, passou isso, isso e isso, você passou por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por aquilo, e ainda você se propôs a ir lá resolver a situação, agora ainda tem essa situação aqui para ser resolvida, né? E aí a gente está lá nesse lugar e está sendo preparado para o nosso retorno, né? E aí é quando a gente retorna, quando a gente escolhe o nosso pai, a gente escolhe a nossa mãe, a gente escolhe a família que a gente vai vir, que condiz com as situações que a gente precisa curar, né? A gente tem as nossas questões para ser resolvida, né? Então, quando um ser chega na Terra com uma vivência dessa, com uma situação dessa, né? Aqui entrou o véu, não tá consciente do que está passando, mas antes de vir, sabia exatamente por qual história passar. Todos nós sabemos, antes de encarnar, toda a história, todos os processos que a gente vai passar e as oportunidades que a gente vai ter para poder transformar e para encontrar a cura dentro do nosso ser aí, a cura do nosso ser essencial, do nosso espírito, né? Para que o nosso espírito esteja em liberdade, né? Então essa doença dessa criança, ela vem mostrar isso para esse sistema, né? Ela vem mostrar aquilo que precisa ser visto. De alguma forma precisa ser visto. É tanta dor, é tanto sofrimento que esse sistema ele vem guardando, ou omitindo, ou não querendo ver. Sabe aquela dor, aquele sofrimento que ninguém quer ver? Aquela perca que teve, que foi muito dolorosa, que ninguém quis ver, ninguém quer ver, como se, deixa lá, né? Ou como aquele ser que foi excluído dentro daquele sistema, que ninguém quer ver, aquelas situações que vai acontecendo, que ninguém quer ver, que vai deixando lá no cantinho, uma hora ela se materializa na frente da gente. E aí não tem como. Assim, que a oportunidade de cura que todos nós estamos tendo neste momento de transição planetária, onde tudo está sendo descoberto e o planeta está mudando de vibração, de uma terceira vibração de dor e sofrimento, uma vibração de quinta, onde não existe dor e sofrimento. Quem quiser caminhar para esse lugar, né, para essa dimensão onde não existe dor e sofrimento, precisa o quê? Olhar porque dói, olhar porque faz sofrer e varrer aquilo ali do campo, né? Curar essas feridas, né? Curar essas dores, porque vai chegar num lugar onde a doença não é necessária mais, onde a dor não é necessária mais, onde esse sintoma não é necessário mais. Então, quando essa doença vem nesse ser, é para mostrar essa dor e esse sofrimento existente dentro desse sistema, e é uma forma de uma oportunidade de cura de todo o sistema e uma oportunidade de cura daquele ser, daquele espírito que se propôs passar por aquela situação, sendo esse guerreiro da luz aí dentro desse sistema familiar. Então é assim que vai surgindo essas doenças, vai surgindo esses sintomas, e vai surgindo esses desequilíbrios aí todo em nosso corpício, né? Simplesmente para mostrar para a gente, é o nosso espírito enviando a mensagem aí, né? A mensagem direta aí de tipo, bora lá, né? Vamos mudar. E agora, como todas as mensagens que chegam rápido, ágil e veloz, como a gente está vindo nesse movimento dessa transição planetária, é muita vibração de luz, é muita vibração de cura sendo enviada. Então é muita confusão que está aparecendo, é muita ansiedade, é muita insônia, é muito pânico, é muita dor, tem muito autismo, tem muita doença que eu falo assim, meu Deus do céu, cada dia que eu converso com eu falo assim, gente do céu, mas da onde que surgiu isso? Tem distúrbio, não sei do que, tem intolerância, não sei o que. Intolerância tem de tudo agora, intolerância de tudo, tem doença de tudo, tem desequilíbrio de tudo, porque é tudo isso aí que está sendo
guardado, né? Que tá tampado essas dores e sofrimentos, que tá aí sendo enfiado debaixo dos panos, enfiado debaixo dos tapetes, com toda essa desconexão do ser divino, né? Com toda essa desconexão do nosso ser espiritual, com essa desconexão que vivemos uma experiência terrena, mas que na realidade somos seres espirituais que carregamos histórias dessas e outras vidas, né? E é através de todo esse conhecimento e agora com essa consciência que no próximo vídeo eu vou começar a explicar de como identificar da onde que está vindo, o porquê que está vindo, né? E como que a gente pode estar fazendo essas transformações. E aí está trazendo também as doenças. Eu vou estar dividindo pelos... como eu faço o estudo da fitoenergética e tem o estudo dos chakras. Então eu vou estar trazendo, meio que dividindo esse corpo, né? As doenças relacionadas ao primeiro chakra, depois relacionado ao segundo, depois ao terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, que assim a gente vai fazendo um acompanhamento, linkando um estudo no outro, para que a gente possa depois lá na frente também, com a ajuda aí da energia das plantas, encontrando também ferramentas para que a gente possa estar curando, né? Limpando e varrendo o nosso campo, porque não adianta trazer a consciência do problema e não trazer a solução, né? Então, fechando esse ciclo aí, desse caminho, desse coração, trazendo a consciência e trazendo aí formas também que a gente pode estar encontrando a cura nesse lugar. Até o próximo vídeo. Gratidão por ter vindo até aqui.